Salve, salve, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast da comunidade Bom Pastor Partilha entre Irmãos. Dois irmãos estão aqui e você está aí do lado de lá do computador, do celular, mas a partilha é nossa. A gente está aprendendo juntos com a palavra de Deus. Minha irmã Laura Beatriz, tudo beleza? Tudo na alegria do Senhor desse tempo pascal maravilhoso. Exato, mantenha a alegria, não deixa ela cair, não deixa a peteca A alegria do Senhor, a nossa força é, sem ela, fica tudo esquisito. E às vezes, olha, manter a alegria é desafiador, viu? Porque as coisas ao redor vão pressionando tanto a gente que é fácil a alegria ser roubada, ser substituída por outras coisas, voltar à alegria, voltar de novo os olhos, o coração para Jesus e fazer dele, encontrar nele a nossa alegria, é um desafio. Aquele compositor Bach, ele tem uma peça belíssima chamada Jesus, Alegria dos Homens, é lindo. E ele lindo. De verdade é a nossa alegria. O segredo é não se perder dele, né? Não deixar nada se intrometer entre ele e a gente, né? Ao contrário, cada coisa que acontece, a gente não pode deixar se intrometer entre Jesus e a gente. A gente tem que usar cada coisa, até as complicadas, como um degrau para a gente tomar impulso e se lançar mais nas mãos dele e experimentar mais a presença dele, né? Acho que esse é o segredo, né? Mas o senhor fala assim, né, assim, rapidinho, em duas frases, mas isso é um aprendizado constante, né, Pedro? Com certeza. Isso aí é um dia a dia, a gente fazer isso, né? Tá aqui, tava na alegria do Senhor, aconteceu uma coisa, ficou tudo confuso, mas aí, peraí, Jesus falou, prometeu, então deixa eu respirar fundo, deixa eu parar um pouquinho. Acho que esse lance de parar um pouquinho no meio do sufoco, da ansiedade, é importante, né, Padre Antônio? Lembra daquela música Rompendo em Fé? A gente cantou muito aqui, né? Ela tem um pedacinho que eu gosto muito, diz assim, como é que é, Jesus? As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Eu acho que o segredo é esse, né? Quer dizer, quando a gente está no meio de um deserto, quando a gente está numa provação, numa tempestade da vida, é a gente lembrar, olha, essa tempestade, esse deserto, não me afasta de Jesus. Ao contrário. Mas à medida, quanto mais eu caminho no meio dele, mais eu estou perto do Senhor, mais o meu coração vai descobrindo como ele é presente, como ele é fiel. Depende muito da maneira como a gente olha, né? E fazer esse trabalho de olhar com os olhos da fé, de novo, cada dia, as coisas que a gente está vivendo. Esse é o grande segredo. De vez em quando dá essa paradinha para a gente perceber, olha, você está vendo, essa situação não está te afastando do Senhor. Na medida em que você está caminhando na fé, na medida em que você está aprendendo no meio de tudo isso, na medida em que você está experimentando a força dele, essa situação está te levando para mais perto dele. Conseguir enxergar as coisas transfiguradas pelo poder da fé. Esse é o desafio, mas é um desafio muito lindo para cada dia, né? Para cada instante, às vezes de manhã, de tarde, de noite, né, Padre Antônio? Nossa fé tem o poder de transfigurar as situações que a gente está vivendo, né? A gente consegue enxergar as coisas com um olhar que percebe a mão de Deus trabalhando ali no meio de tudo, né? Não é fácil não, mas o Espírito Santo nos dá esse dom, que é o dom da inteligência para isso, né? A palavrinha inteligência, ela vem de duas palavrinhas que significam ler dentro, enxergar dentro. Então o Espírito Santo dá para a gente o dom de enxergar dentro das coisas que estão nos acontecendo, para que a gente veja como Deus está nos trabalhando ali, nos moldando ali, como Ele está presente ali onde humanamente as situações são difíceis, complicadas. O Espírito Santo faz a gente ver todas as coisas do jeitinho que Ele vê. E aí a gente se surpreende de vez em quando, né? Acho que é por isso que eu sempre fiquei impressionada com essa frase, Padre Antônio. Jesus dizendo para os discípulos, como vocês são lentos para compreender. Às vezes, parece que eu estou ouvindo isso de Jesus, a gente é lento
lento para entender, a gente precisa de um tempo até poder ver a mão de Deus. Ele estava ali. Sim, aquilo que aconteceu comigo, Deus permitiu. Às vezes a gente também é lento para entender, que nem os discípulos de Emaús. Vou falar o quê? A gente parece que, em alguns momentos, a gente parece que, inclusive, engasga, né, em situações que poderiam ser vividas de um jeito melhor, porque o nosso coração parece que se recusa a ver com os olhos da fé, né? Num primeiro momento, a gente vê com os olhos da decepção, do orgulho ferido, a gente vê com os olhos da revolta, e demora, às vezes, para a gente parar e dizer, peraí, vou olhar para isso com outros olhos. Não, vou olhar para isso com um olhar de atenção, de inteligência do espírito. A gente, sabe, parece que às vezes a gente se recusa um pouco a isso, né? Porque quando a gente faz isso, a gente percebe logo, olha, eu pensei que estava perdendo e eu, no fundo, estou ganhando. Eu pensei, né, que estava sendo deixado de lado, mas no fundo eu estou sendo preservado, e por aí vai, né? Mas é um trabalho que o Espírito Santo faz com muita delicadeza e muita gentileza. O Espírito Santo não força a gente, né? Ele é gentil, então ele aceita, ele suporta os nossos tempos. E o problema é que às vezes a gente é realmente muito devagar e a nossa vida engasga em coisas que poderiam fluir melhor, né? Fazer o quê? Por isso que logo depois, né, Jesus vem e sopra e abre o entendimento. É tão maravilhoso quando isso acontece, né, Padre Antônio? Quando a gente passa a ter um novo entendimento, mesmo das situações mais terríveis, de fracasso, de humilhação, de ser deixada de lado. Então, acho que o segredo é a gente pedir sempre ao Espírito Santo para ele vir abrir o nosso entendimento. Exato, eu acho que é uma boa oração para a gente fazer hoje, né? Fica como dever de casa para todo mundo, né? Senhor, cada área da minha vida, né? Cada ponto em que as coisas estão acontecendo e às vezes estão me surpreendendo um pouco, né? Porque estão diferentes do que eu gostaria, porque eu não estou entendendo. Senhor, me ajuda a entender do teu jeito essa situação. Né? Aquela oração que todo mundo reza, né? Ao Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Às vezes a gente repete umas orações que a gente aprende, é bom aprendê-las e repeti-las, mas é bom a gente fazer isso com clareza, né? Fazei que apreciemos retamente todas as coisas. Significa o quê? Senhor, essa situação para a qual eu estou olhando agora, me ajuda a entendê-la do jeito que você entende. Me ajuda a ver com retidão, com clareza, porque eu estou perdido numa nuvem de sentimentos em revolta dentro de mim, ou numa nuvem de pensamentos acelerados. Me ajuda a entender do jeito que você está entendendo isso que eu estou passando. E aí, surpreendentemente, a gente percebe às vezes que algo que antes a gente achava, isso é horrível, não, de repente não é tanto, né? De repente a mão de Deus está movendo a vida da gente num caminho que não é o que a gente tinha planejado, mas olha, é o caminho melhor, é o caminho melhor. Então eu creio que é uma boa oração para a gente fazer. Senhor, a respeito dessa situação que eu estou vivendo, me dá entendimento, né? Mas o teu entendimento me faz ver do jeito que o Senhor vê, retamente, e não dessa maneira confusa que eu tô vendo até agora. Eu creio que quando a gente ora com sinceridade essa oração, logo o Espírito Santo começa a colocar luzes para que a gente perceba, olha, eu não preciso ficar tão nervoso assim, eu não preciso ficar com tanto medo assim, calma. Olha, não é que tem uma coisa legal acontecendo no meio desses problemas e eu estou aprendendo algo com isso. Deus responde às nossas orações, né? Enquanto o senhor falava, eu pude assim me dar conta como que o nosso entendimento fica obscurecido tantas vezes, né, Padre Antônio? Como a gente corre esse risco de o demônio tenta sempre assim nos enganar, e se a gente não faz essa oração, se a gente não se abre ao Espírito Santo, às vezes a gente fica dias
puxa vida, mas não entendi. Por que o Padre Antônio me olhou daquele jeito? Ele não tá... Aí começa, a coisa começa pequenininha e daqui a pouco aumenta e a gente perde assim. Então, pedir ao Espírito Santo para nos dar esse entendimento, porque ou nesse momento da minha vida, nesse momento hoje da minha vida, ou o Espírito Santo está me dando entendimento para eu poder ver a minha vida, para eu poder ver as situações, ou eu estou com o entendimento embotado, travado, ou entendimento obscurecido, confusa, e vendo as coisas como o mundo vê, como o mundo quer que eu veja, ou pior, como o demônio quer que eu veja. Então, assim, para mim, agora assim, ficou numa dimensão muito clara, né? Hoje, como é que eu estou vendo? Se eu estou vendo como o Espírito Santo me inspira, eu posso estar vivendo um momento de dor, mas eu estou vivendo aquilo em paz e eu estou vivendo sustentada por Ele. Sem isso, eu me confundo, eu me perco. Olha, eu vou resumir um argumento que São Paulo usa na carta aos Romanos. É claro que ele fala de um jeito bem mais bonito, mas eu vou falar em carioquês, aliás, eu vou falar em lusitano, tá? Em lusitano? Pois é. São Paulo diz na carta aos Romanos o seguinte: o pecado emburrece. Então, o pecado emburrece. Quando a gente alimenta uma postura de desconfiança com Deus, de falta de entrega, de orgulho, e às vezes orgulho ferido, de vaidade, essas coisas embotam o entendimento da gente. Desconfiança dos outros entra aí também. Também, né? Então, embotam o nosso entendimento a respeito de coisas teóricas, porque o pecado emburrece mesmo, como a respeito de coisas práticas que eu tenho que fazer na minha vida, por exemplo, né? Então, quando a gente tiver com a impressão de que o nosso entendimento está embotado, por exemplo, eu empaquei numa situação, eu não entendo, por que isso? E aquilo começa a confundir a minha mente, começa a me fazer ter pensamentos, sabe? Cria uma verdadeira novela na minha cabeça. Um cristão um pouquinho mais maduro, ele dá uma freada, puxa o freio, para o carro. Vasculha o coração para tentar descobrir, há alguma raiz de pecado envolvida nessa situação? Pecado meu, é claro. Não, no fundo é porque eu estou com inveja de fulano. No fundo é porque eu estou com ciúme de Beltrano. No fundo é porque eu estou com raiva de ciclano. Quando a gente percebe isso e com o coração arrependido, a gente diz: Senhor, perdão, porque eu estou olhando para essa situação com as lentes do ciúme, eu estou olhando para essa situação com as lentes da vaidade, eu estou olhando para essa situação com as lentes da ganância, eu estou olhando para essa situação com as lentes do orgulho ferido. Perdão, porque é por isso que eu não enxergo com clareza o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor está fazendo, a porta que o Senhor está abrindo, porque aí a gente fica enclausurado no coração amargo da gente. Então, perdão, porque eu estou olhando para essa situação com essas lentes e por isso não estou tendo clareza do caminho que o Senhor está abrindo para mim no meio de tudo isso. Nessa hora a gente começa a entender tudo de um jeito melhor. Mas o negócio eu tenho que lembrar e tenho que apostar no que São Paulo está dizendo. O pecado me deixa burro. Quer dizer, o pecado me faz... Qual é o versículo, Padre Antônio? Minha filha, são vários trechos. Mas na esse carta foi aos Romanos... O pecado me emburrece. Você não vai achar essa frase. Sim, eu entendi. Mas eu fiquei assim... São Paulo coloca isso a respeito da idolatria, né? Ele fala dos pagãos que, olha, eles tinham tudo para... imaginar que existe um Deus que cria todas as belezas do mundo, mas eles trocaram a glória de Deus por animais e começaram a fazer estátuas de animais e dizer que são os nossos deuses. Então o pecado embotou a inteligência dos homens. Mas isso é verdade, esse princípio que ele usou numa coisa, né, que dentro da carta aos Romanos tem um sentido, esse princípio ele funciona no geral, para muitas coisas, né? Então, em alguns momentos da vida, vamos dizer assim, não é todo o tempo, mas em alguns momentos da vida, quando a gente empaca em algumas situações e a gente não vê saídas, e a gente parece estar entendendo aquilo tudo errado, a gente está entendendo aquilo como se fosse a Terceira Guerra Mundial acontecendo na vida da gente, sabe? A gente começa a tirar conclusões das coisas, que se a gente for ao fundo daquilo, a gente enlouquece, ou então a gente começa a achar que o mundo está, né? Então, volta.
peraí, eu estou olhando para essa situação com os óculos de algum tipo de pecado, né? Desconfiança, falta de confiança em Deus, né? Como se ele não estivesse a par da minha vida, como se ele não estivesse conduzindo a minha vida. Eu estou olhando para essa situação com orgulho ferido. Essa situação mexeu com o meu orgulho e agora eu estou olhando para tudo com isso. Eu estou olhando para essa situação com algum óculos que me faz ver tudo de uma maneira torcida, retorcida. Pois então, Senhor, tem misericórdia, vem em meu socorro. Como seria olhar para essa situação sem me sentir pessoalmente ferido no meu orgulho? Como seria olhar para essa situação sem me sentir preterido? Como você falou, Padre Antônio não olhou para mim. Sim, então como é que seria olhar para essa situação se eu não me sentisse preterido? Tá vendo? Ele não olha para mim. Tá vendo? Ninguém olha para mim, porque a nossa escalada é por aí, né? Não, peraí, de repente o cara tá com pressa, o cara tá cansado, o cara tá, sabe, num dia ruim, deixa lá o cara um pouco descansado. E aí a gente começa a ver as coisas, sabe, de um jeito menos... A gente sai de uma selva de pensamentos que vão crescendo e vão tomando conta da gente e começa a ver as coisas com um pouco mais de ponderação, né, com um pouco mais de compaixão. A gente sai do foco no final das contas, né? Padre Antônio, pelo que eu estou vendo aqui, o senhor está assim, desarmando uma armadilha preparadinha, né, para o demônio, para a gente cair e sem perceber, né, para a gente entrar numa e se bobear, continuar nessa, né? Então, essa armadilha, ela é desfeita, a gente passa a olhar, peraí, no momento em que a gente, então, cada vez que a gente percebe que... Acho que foi aquilo, como começou tudo, esse podcast, essa conversa. Quando a alegria começa a ficar, a diminuir, a ficar esquisita, eu acho que já é um sinal, né, Padre Antônio, para a gente parar, porque o normal, a vida cristã normal, que é a vida com o Espírito Santo, é que a gente esteja experimentando essa alegria e essa paz, mesmo no momento difícil. Se eu não estou, já é um sinal que eu preciso parar. Como é que o senhor falou? Para ver que olhar, que pecado, porque que pecado é esse oculto que está me fazendo olhar para essa situação dessa forma? Exato. Laura, eu acho que... o tempo todo a gente tem que voltar para a gente, o que no tempo que a gente está vivendo, no mundo que a gente está vivendo, é muito difícil, né? Porque a gente vive num mundo que o tempo inteiro a gente está buscando os culpados, buscando quem está errado, né? Buscando lá, né? Lá, quem é que é isso, quem é que é aquilo, quando na verdade me parece que não é uma postura muito inteligente, nem do ponto de vista humano, muito menos do ponto de vista espiritual, né? Eu tenho que voltar para mim, quer dizer... O que em mim pode estar causando obstáculo, né, para que eu viva essa vida que Jesus me conquistou, Ele já me deu, né? O que eu estou acumulando dentro de mim? O que eu estou acumulando de que está me impedindo de viver essa vida de paz, de alegria que o Senhor já conquistou para a gente, né? O que está virando sobrecarga de mim mesmo? Porque no final das contas é sempre um pouco isso, né? É uma sobrecarga de eu que vai afundando a gente na tristeza, né? Porque a gente imagina talvez que a gente seja o centro do mundo, porque a gente imagina talvez que, né, com a gente é tudo mais complicado, ou que sei lá o quê. E isso vai embotando a gente por dentro, né? Quando a gente tira os olhos um pouquinho do eu, nesse sentido... Agora, engraçado, né? Para eu tirar os olhos do eu, primeiro eu tenho que reconhecer isso. Né? Olha, de repente a coisa começa a ficar melhor, viu? Sei lá, mas eu acho que dá para a gente entender um pouquinho isso que a gente está falando, né? Porque eu acho que todo mundo já experimentou um pouco isso. Né? De ver, depois de um tempo, a gente perceber, nossa, eu estou fazendo uma tempestade num copo d'água, porque no fundo, eu tô com raiva de fulano. Porque no fundo, eu tô com ciúme de ciclano. Quer dizer, eu tô vendo tudo de uma maneira pior, no fundo, por conta disso, né? Por que isso tá doendo tanto aqui? Né? Porque no fundo eu tô, cultivando uma raiva, cultivando uma mágoa que poderia já ter sido diluída, dissolvida, sei lá. Mas sair um pouquinho do centro, né? Tirar o eu um pouquinho do centro,
Eu acho que é o grande segredo sempre, é o segredo do evangelho, né? Olhando para aqueles 2 discípulos de Emaús, eles estavam oprimidos pela decepção, né? Como às vezes a gente fica decepcionado com fulano, esperava isso, eles estavam decepcionados, eles disseram, eu esperava algo que não aconteceu. Bem como acontece com a gente, eu esperava isso não aconteceu, estou decepcionado. E à medida que eles foram ouvindo a palavra, né, Jesus falando, aquilo já deve ter feito um efeito que naquele momento, né, que Jesus abençoou o pão. Eu fico pensando assim, Padre Antônio, aí como a palavra de Deus vem em nosso socorro nessa hora, né? A gente viveu há pouco tempo, nossa, de uma forma tão intensa, a Semana Santa, principalmente depois dos 2 anos, né? Eu sei que cada irmão que está acompanhando deve ter vivido com tanta intensidade. Padre Antônio, há muitos anos atrás, naquela leitura da Sexta-feira Santa, eu estava me recuperando de mais uma cirurgia ortopédica, estava em casa, não podia sair. Quando eu ouvi na leitura de Isaías, né, na televisão, o sacerdote falando foi desprezado, eu não consegui ouvir mais nada, porque eu me dei conta das pessoas que eu desprezava. Eu vi Jesus dizendo, né, foi desprezado, eu me dei conta, assim, foi uma luz esplendorosa, foi um arrependimento profundo que eu senti naquela hora, e eu fui pedindo a Deus perdão por cada uma daquela... Eu não me dava conta, eu não percebia, né, da mesma forma como está lá, né? Jesus foi desprezado e ele continua sendo desprezado cada vez que eu, por algum motivo, desprezo. Então, naquele instante, assim, foi uma Sexta-feira Santa gloriosa, porque Deus estava mostrando um pecado terrível, né? Que é de continuar desprezando Jesus. A palavra de Deus, ela tem esse poder, né, Padre Antônio? Ela traz a gente de volta para o circuito de Deus, né? Quando os discípulos de Emaús dizem, nós esperávamos, né, e não aconteceu, é porque eles estavam, na realidade, naqueles dias, desde a sexta-feira, eles estavam saindo do circuito de Deus, né? Eles estavam se perdendo de muito do que Jesus, inclusive, já havia profetizado que aconteceria, né? E aí, de repente, Jesus volta e Jesus os traz de volta para o circuito de Deus. O que significa estar no circuito de Deus, né? Significa não estar prisioneiro das suas expectativas, muito menos das suas expectativas frustradas, e permanecer alimentado pela esperança que vem de Deus. No fundo, é isso. Por isso que o grande chamado nosso, né, o grande chamado de cada cristão, é o chamado à santidade de vida. Porque é algo que a gente precisa buscar e que se mantém como uma grande esperança, como um grande ideal, como a gente fala do ponto de vista humano, que permeia a vida da gente toda. A gente vai morrer lutando por essa santidade de vida. As outras coisas todas são expectativas, que podem algumas se concretizar, outras não se concretizar, mas no meio do caminho todas elas, né, ou são alcançadas ou se perdem. Aquelas que são alcançadas ficam para trás. Aquelas que se perdem também, né? Então, pelo que eu estou sendo movido, né? O meu coração está no circuito de Deus, porque o circuito de Deus me alimenta de esperança. Qual é a minha esperança? Viver em santidade de vida, viver os sonhos de Deus para mim. Ou eu saí do circuito de Deus e eu estou estacionado, né, nas minhas expectativas frustradas, ou nas minhas expectativas humanas, mas que até aquelas que se realizam, na medida em que elas se realizam, elas escapulam da minha mão. Acabou. Tá lá. Aí eu fico inventando a próxima. Né? É como as pessoas que têm uma necessidade de títulos ou de algum tipo de reconhecimento ou encargo no trabalho. Né? É a pessoa que pensa, bom, eu só vou estar satisfeito,
Não quando eu fizer bem o meu trabalho, mas quando me derem uma promoção. Então, certo, aí você chega naquele. Mas depois, aí quando a pessoa chega naquele, fatalmente ela vai começar a olhar para o próximo. E isso não acaba nunca. E isso não tem nada a ver com o talento da pessoa, com a capacidade de trabalho dela, com o trabalho que de fato ela está executando, mas tem a ver com uma necessidade de manter expectativas que, na verdade, estão nas mãos de outros, né? E aí, em algum momento, isso é frustrado, né? Não há dúvida, né? Mas a gente se pega todo o tempo, né, nessas coisas, né? Então, Jesus trouxe aqueles homens de volta para o circuito de Deus. A palavra tem esse poder, né? Quando a gente sentir que a gente está muito estacionado em alguma coisa, ou que a gente está muito prisioneiro de uma expectativa frustrada, ou que a gente está muito limitado por uma expectativa que, na verdade, quando a gente alcançá-la, nesse mesmo momento ela escapole da mão da gente, porque acabou, então eu vou ter que inventar uma próxima coisa. Lembra, volta para o circuito de Deus. Se alimenta da palavra de Deus. O que Deus está querendo de você? O que Deus está te dando como o próximo desafio? Mas é um desafio que perdura para a vida toda, né? Então enche a alma da gente com um grande ideal, dizendo com outras palavras, enche o coração da gente com uma esperança de santificação muito grande. Padre Antônio, eu amei esse, meu Deus, estar no circuito de Deus, sair do circuito de Deus no mesmo dia. Ai, Padre Antônio, eu acho que por isso que a igreja nos dá a cada dia, no finalzinho daquela oração do Benedictus, graças à ternura e misericórdia do nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente, que há de iluminar os que jazem sentados à sombra da morte, iluminar os nossos passos no caminho da paz. Todos os dias a igreja nos dá essa palavra, porque a gente, se bobear, a gente fica sentado à sombra da morte, né? Então, e precisamos, nós saímos do circuito de Deus e ficamos sentados à sombra da morte, né? Estacionado, você falou. É muito forte, como está lá na tradução da liturgia das horas. Sentado na sombra da morte. Mas aí tem o final, né? O Senhor há de iluminar os nossos passos no caminho da paz. Aqueles discípulos estavam andando, mas eles espiritualmente estavam sentados à sombra da morte, né? E no momento que ouviram aquela conversa com Jesus, eles tiveram os passos iluminados e voltaram correndo. É isso? Há várias passagens que falam de pessoas sentadas, né, à beira, né? Não tem como não lembrar, né, o cego que Jesus cura em Jericó estava sentado, né, à beira do caminho. Há várias passagens que falam de pessoas sentadas à beira de caminho, né? Ou porque não tinham para onde ir, ou porque não sabiam para onde ir, ou porque não tinham forças para caminhar, ou, enfim, mil motivos, né? Até que Jesus passa, até que Jesus entra naquele caminho, naquele pedaço do caminho em que a pessoa está estacionada. E quando Jesus passa, ela encontra forças para prosseguir. Do jeitinho que ele faz na vida da gente, né? Jesus entra na nossa história, naqueles pedaços do caminho em que a gente está estacionado. Senhor, eu não consigo sair disso. Senhor, eu não sei como sair disso. Senhor, eu já tentei, mas eu não tenho força. Senhor, eu não sei para que lado ir, né? Até que passa Jesus. E quando Jesus passa e a gente se agarra nele, ele diz que ele é o caminho, né? Então a gente começa a fazer movimentos, a gente começa a sentir. É como uma pessoa que vai se reabilitando depois de um tempo, né, sem poder caminhar, mesmo com os pés um pouquinho, né, trôpegos, né, a gente vai reaprendendo a ficar de pé, porque Jesus é o caminho, porque ele vai à frente. Então, o segredo sempre é olhar para Jesus. Jesus é real, Jesus não é uma ideia, Jesus não é uma coisa, Jesus é alguém. E quando a gente tem um relacionamento com ele nesses pedaços do caminho da nossa vida em que especialmente a gente caiu, né? Em que a gente estacionou, em que a gente está sentado à sombra da morte, o nosso relacionamento com Jesus nos faz voltar a caminhar. O nosso relacionamento com Jesus nos dá forças para tentar levantar.
O nosso relacionamento com Jesus nos mostra a direção, né? E é uma direção de vida, né? A Escritura diz isso, né? O que alegra o coração do Senhor é ver o homem vivo, né? Então, poxa vida, Santo Irineu diz, a glória de Deus é o homem vivo, né? Então, lembrar disso, né? O Senhor quer me ajudar a caminhar de novo, né? Nesse olhar para Jesus, a gente descobre o que na gente está nos aprisionando, está nos puxando para trás, né? E aí a gente pode lidar com isso de uma maneira serena, sem ficar se massacrando, sem ficar se culpando, sem ficar se cobrando. Não, arrependimento, acolher o perdão dele e caminhar, né? Mas tudo tem a ver com um relacionamento com Jesus. O Papa Bento XVI, ele gostava muito de uma expressão que ele repete a vida toda dele nos escritos dele, de modo especial nas pregações, nossa amizade com Jesus, né? Ai, lindo. Nossa amizade com Jesus é o segredo de tudo, né? É nessa amizade que tudo se resolve. E se a gente investe nessa amizade com Jesus, se ela cresce, outras coisas que nos aprisionam vão ficando para trás. O nosso ego ferido vai ficando para trás, né? E esse homem novo que a nossa amizade com Jesus constrói em nós, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo. Então, esse é o segredo do nosso caminho, né? E aí a gente aprende com aquele cego que estava sentado à beira do caminho, ele estava sentado à beira do caminho, mas ele ouviu o burburinho e ele gritou, né, Padre Antônio? Ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ô grito abençoado! Ainda mandaram ele parar de gritar. Ainda mandaram. sempre tem alguma coisa dando pra gente a impressão de que não vale a pena. Acabou, não adianta, deixa pra lá, desiste, né? Mas ele insistiu e Jesus ouviu, né? E Jesus parou, né? A Bíblia diz que depois ele lançando fora o manto, quer dizer, tem que ficar alguma coisa tem que ser lançada fora, né? Alguma coisa tem que ficar para trás, né? Então aquele manto que ele usava ali para ficar enrolado, né? Não, ele jogou fora, né? E levantou para ser levado até Jesus, né? Aquele homem, aliás, em cada passagem da Bíblia onde a gente vê alguém encontrando com Jesus, tem um pouquinho da gente em cada uma dessas pessoas, né? É gente, né? Gente é gente. A gente também é gente, né? Então, em cada uma dessas pessoas, no jeito delas, nas limitações delas, mas também no desejo de uma mudança, tem um pouquinho da gente. Cada vez que a gente lê a Bíblia, de modo especial o Novo Testamento, é uma boa maneira da gente descobrir o que a palavra está dizendo para nós, é a gente se colocar ali. Eu sou essa pessoa, né? Essa pessoa que não enxerga para onde ir, essa pessoa que está catando migalhas no meio do caminho, essa pessoa que tem coragem de chamar por Jesus, essa pessoa que não se deixa abater quando alguém diz para, não adianta, desiste, né? Essa pessoa que tem que jogar para trás alguma coisa na qual está enrolada, né? Esse manto tem que ficar para trás, né? Enfim, então, cada vez que a gente lê a palavra, de modo especial o Novo Testamento, de modo especial as passagens que falam de encontros de Jesus com alguém, a gente está escondido ali. Se a gente parar para notar um pouquinho, a gente vai ver que a afeição daquelas pessoas é a afeição da gente. Padre Antônio, aqueles amigos maravilhosos que furaram o teto da casa de Pedro para colocar... amigos maravilhosos, meu Deus, para colocar aquele moço paralítico diante de Jesus. Nossa, tem muita gente fazendo isso, né, Padre Antônio? Não sei se furando o teto da igreja. E, por outro lado, aquele paralítico, né, que também... Pois é. Né, não conseguia dar nenhum passo. Exato. Parado. Né? É muito impressionante, né? Aquilo que Jesus fala, né? Naquele instante, primeiro Jesus perdoa os pecados, né? Depois, primeiro ele cura a alma, né? E é interessante porque a Escritura diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens, Jesus não viu fé no paralítico. Justamente por isso ele era paralítico, né? Quer dizer, ele não conseguia andar. Nossa, eu não me porque lembrava não havia, disso, Padre Antônio. Não havia vida vendo dentro dele, a fé né? daqueles vendo homens. a fé daqueles homens. Aí Jesus começa a curar o cara por dentro, né? Então, engraçado que num dos evangelhos Jesus chama filho. Isso sempre me chamou a atenção. Jesus não era velho, Jesus não era... Né, não é, e Jesus chama aquele homem de filho.
Eu sei lá no que Jesus estava mexendo lá dentro quando chamou aquele homem de filho, né? Eu sei lá. Então, de repente, aquele rapaz, aquele homem, sei lá quantos anos ele tinha, né? Que não conseguia andar, estava paralisado em alguma coisa lá atrás. E ele precisava ouvir alguém dizer para ele: meu filho, os erros que você cometeu, os pecados que você cometeu, estão perdoados, passaram. Né? Quem sabe ele ouviu a vida inteira alguém que deveria chamá-lo de filho, dizer para ele que você faz tudo errado, né? Você não anda para frente, né? E aquilo foi paralisando ele. É óbvio, a gente está extrapolando um pouquinho o sentido, né, da leitura, mas isso tudo está escondido de alguma maneira ali dentro, né? Então, olha a maneira como Jesus curou esse homem. Primeiro Jesus o chama de filho, depois Jesus perdoa os pecados dele, e depois Jesus coloca ele em pé em cima das pernas, né? Das próprias, né? Tem muita coisa nesse homem que talvez tenha a ver com a gente, né? Padre Antônio, e eu agora me lembrei assim de um outro encontro, porque enquanto o senhor falava, eu acredito que muitos homens e mulheres da nossa sociedade gostariam que estavam vivendo uma situação como a de Zaqueu, né? Assim, tendo roubado, tendo feito tantas coisas, tendo explorado, gostariam, eu sinto isso, no fundo do coração, de fazer aquilo que Zaqueu fez. Ele não se deteve, né? Ele foi subir numa árvore para ver Jesus. Que aconteceu no coração daquele homem rico, né? Que morava provavelmente numa casa boa, né? Mas a sede da alma dele levou a fazer aquele papel, não sei se ridículo, né? Talvez quem estivesse olhando, um homem da sociedade subir naquela árvore para ver Jesus. É muito comovente. Eu creio que muitos homens que estão passando o mesmo que ele gostariam de fazer o que ele fez, Padre Antônio. Olha, a gente normalmente fala da passagem de Zaqueu de uma maneira um pouquinho romantizada. Eu às vezes vejo, né, aproveitando o gancho que você falou, né, que ele subiu na árvore, isso poderia ser para ele. Jesus quebrou Zaqueu em pedacinhos, viu? Porque, primeiro, para ver Jesus, ele teve que subir na árvore, e a Bíblia diz o motivo, porque ele era baixinho. Então, obviamente, na cidade onde Zaqueu morava, em Jericó, né, ninguém gostava dele. Ele era o cobrador de impostos que roubava. Então, você imagina, à medida que ele foi subindo na árvore, o pessoal já deve ter zoado ele. Olha, o baixinho, né? Depois, ele era um homem conceituado, quer dizer, mesmo que fosse moralmente um homem errado, ele tinha um título, ele tinha uma posição social ali, né? E, de repente, esse homem está subindo numa árvore. Quer dizer, Jesus, o ver Jesus obrigou Zaqueu a jogar no lixo a imagem dele, né? Depois Jesus vai até a casa dele. É fato, Jesus quebra, né, Zaqueu, não só de uma maneira negativa, Jesus também vai à casa dele, mas Jesus mexe tanto com ele que Jesus faz Zaqueu, por conta própria, dizer: olha, eu vou dar metade dos meus bens. Se eu roubei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir em dobro. Quer dizer, de repente, Jesus entrou na vida do Zaqueu e arrebentou tudo. Crédito para o Zaqueu por ter deixado Jesus fazer tanto estrago, vamos dizer assim. Né? Parabéns para Zaqueu. O negócio que a gente deveria se perguntar para a gente eu tô disposto a deixar Jesus fazer algum estrago na minha vida? Porque a tendência da gente é pensar que quando Jesus entra na vida da gente, tudo vai ser cada vez mais do jeito que a gente quer. Jesus não tem compromisso nenhum em fazer as coisas ficarem do jeito que a gente quer, até porque ele sabe que as coisas do jeito que a gente quer, às vezes são muito confusas e muito emboladas, né? Mas será que eu estou disposto a deixar Jesus fazer um estrago? Zaqueu, né? Abriu mão, né, Padre Antônio? Mexer nos meus rendimentos? Jogar pela janela a minha posição, né, a minha imagem? Será? Porque às vezes é a última coisa que falta para que Jesus faça um tremendo trabalho na vida da gente. Da parte dele, está tudo pronto. Ele está esperando. Da parte da gente, falta só: ok, Senhor, pode estragar aí o negócio, pode quebrar, né? Só. E aí, de repente, ele entra
e da maneira dele faz o melhor. Às vezes a gente parece que quando fala esse tipo de coisa, dá medo, como se o Senhor fosse fazer alguma coisa ruim para a gente, né? Quando na verdade ele só faz o melhor. Mas para ele fazer o melhor, a gente tem que abrir mão dos nossos remendos, das nossas prioridades, que às vezes são tão equivocadas, né? Não ter medo de Jesus, porque ele sempre faz o melhor. Agora, às vezes, ele chega bagunçando, né? Um dia desses a gente cantou lá na igreja uma música, eu não lembro, fala, Espírito Santo, sou tua morada, como é que é? Muda as coisas de lugar. Falei, gente, vocês estão vendo o que a gente está cantando? Olha lá, pensa 2 vezes, hein? Você está dizendo, Espírito Santo, eu sou tua morada. Então vem e muda as coisas de lugar. Quer dizer, você vai chegar, Espírito Santo, bota a mobília do seu jeito. Ok, então vamos pensar no que a gente está cantando. Porque, de fato, é a melhor coisa da nossa vida. É a gente deixar ele mudar as coisas de lugar. Mas a gente precisa acreditar que ele nos faz bem. A gente não pode ter medo dele mexer ou dele quebrar as coisas que estão na nossa mão e que são as nossas prioridades equivocadas, que nos fazem correr ou então estacionar em caminhos que, né, cansam a gente. Padre Antônio, que coisa, assim, em pouco tempo a gente contemplou cada uma dessas pessoas encontrando Jesus e cada uma delas numa situação específica, né? O cego, Zaqueu, o paralítico, isso porque a gente nem falou daquela mulher que foi pega em adultério, foi colocada no meio da praça também. Que beleza, né? Jesus se encontrando com cada um na situação que estava, né? Jesus não deu nenhum sermão para Zaqueu, né? Pelo menos no texto bíblico, o que ele sentiu, assim como não deu nenhum sermão mas só aquele encontro com Jesus. Que beleza a gente hoje, no dia de hoje, como essas pessoas que a gente lembrou, poder ter, olha, eu também quero ter um encontro, Jesus, com o Senhor hoje. Jesus não é um pregador de sermões, Jesus é o Salvador. Glória, diferente. Glória. Jesus não é sei lá, né, um moralista chato, nem um psicólogo. Jesus é o Salvador, que salva a nossa vida de todos os abismos nos quais a gente pode se perder. Então, um ele salva falando, outro ele salva ouvindo, um ele salva olhando, outro ele salva perdoando, outro ele salva ensinando, outro ele salva curando. Então, não importa em que abismo a gente possa estar se perdendo, em todos eles Jesus pode nos salvar, se a gente simplesmente acolher a presença dele e deixar que ele seja o mestre, ou como diz a Escritura, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, o guia supremo da nossa vida. Guia supremo. Né? Aquele que vai mostrar, olha, eu vou te ensinar o caminho, vem após mim. Para com a tua ansiedade, confia em mim, vem após mim. Né? Inclusive, Padre Antônio, aquele que sente que olhou para todas essas pessoas e não se identificou com nenhuma, acha que a situação dele está completamente fora, especialmente esse. O nome dos abismos muda e pode ser o fundo do poço, mas Jesus é o mesmo e Jesus é Salvador em todos os nossos abismos, em todos. Ele está lá para nos salvar. O segredo só é a gente acolhê-lo. Senhor, eu creio. Sem você eu não consigo. Sem você eu estou estacionado à sombra da morte. A morte está maior do que eu e eu estou à sombra dela. Mas quando o Senhor entra na minha vida, o Senhor é o sol, né, que faz amanhecer um tempo novo e aí essas sombras vão embora. Né? Essa morte que parece que está me engolindo, ela foge. Né? Jesus. Esse é o segredo. Por isso ele é o bom pastor. E ele diz isso, né? Eu sou. Exato. E ele diz, eu sou a porta. Entrarão por mim. Oh, eu sou a porta. Todas as outras se fecham, mas essa porta está sempre aberta. Então vamos passar por ela. Amém. Amém. Laura, vamos em frente, porque senão o pessoal vai embora e deixa a gente conversando aqui sozinho. Então, vamos lá. Irmãos, semana que vem, com a graça de Deus, a gente se encontra de novo. Tá bom? Um abração. Deus abençoe.